Sejam bem-vindas ao Estúdio Empreendedora. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre como escolher uma boa máquina de costura. E nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender para que servem as funções da máquina. Cada máquina de costura, ela tem uma particularidade, um detalhe que é só dela. Mas hoje eu vou conversar um pouquinho sobre as suas similaridades. O que toda máquina de costura tem que ter e que você tem que saber para que serve. As máquinas, elas normalmente possuem botões que controlam a tensão do ponto, a largura, o comprimento, um botão que faz o retrocesso e o posicionamento da agulha, além de um seletor de pontos para os pontos decorativos. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como identificar esse tipo de função na sua máquina. O botão de tensão, ele normalmente vem aqui mostrando uma tensão de 1 até 9, tá? Ele pode ser um botão assim redondinho, ou em máquinas desse jeito aqui, ó, ela vem para ajustar o ponto de acordo com o tecido que você estiver costurando. Normalmente a tensão ela fica boa aqui entre 2 e 3. É o suficiente para costurar a grande maioria dos tecidos. Tecidos um pouquinho mais finos, às vezes a gente precisa diminuir um pouco a tensão para evitar que ele fique repuxado. Uma outra função interessante de toda a máquina é com respeito ao comprimento do ponto. O ponto ele pode ser bem fechadinho e aí a gente vai botar o seletor próximo ao 0, ou ele pode ser mais largo, ideal para fazer franzidos, e aí bota ele mais próximo do 5. Esse posicionamento de ponto também pode estar em seletores desse jeito aqui, ó, tá vendo? E também você vai regular a largura do seu ponto. A posição da agulha, normalmente ela tem 3 estágios: centralizada, à direita ou à esquerda, e ela vai mudar a posição da sua agulha. Nesse tipo de máquina aqui, ela já é um seletor um pouquinho diferente, mas tem a mesma função. Também tem um seletor de pontos decorativos. E aí é só trocando. Nessa máquina aqui são letrinhas, e nessa outra aqui já é um seletor que você só roda para mudar o tipo de ponto que vai ser usado. Também temos um seletor de comprimento de ponto, que é ele que vai determinar se você vai fazer um ponto reto ou em zigue-zague. Nessa linha aqui da Facilita Pro 44 é um botão aqui em cima. E nessa outra daqui já é um seletor mais retinho. E aí você vê aqui qual largura de ponto que você quer. O botão do retrocesso, ele costuma ser uma alavanca em que você pressiona para baixo ou empurra para dentro para fazer a sua máquina fazer o retrocesso. O retrocesso é um ponto que eu costumo chamar que é o ponto de marcha ré. É quando você está costurando e aí você resolve costurar para trás para poder firmar aquele ponto. Eu vou fazer uma demonstração de cada função desses botões para facilitar vocês. Comprimento do ponto. Nós podemos costurar com pontos mais curtinhos ou ajustar a nossa máquina para pontos mais largos. Largura do ponto. Podemos usar a máquina com o ponto reto tradicional ou zigue-zague. O zigue-zague pode ser bem miudinho ou mais espaçado. Pontos decorativos.
Todas as máquinas costumam ter algum tipo de ponto decorativo. Selecione o que você deseja e costure. Maneiro. Muito leve.